Você já se sentiu um peixe fora de água, como se pensasse e sentisse diferente de todo mundo. E se eu te dissesse que essa sua estranheza não é um problema, mas a chave para o seu maior poder? Existe um motivo profundo, urgente para você se sentir assim. E não é o que você pensa. Prepare-se para uma revelação que vai mudar tudo. Toque no botão de like para me mostrar que você está pronto para receber o que Deus tem para você. Você já se sentiu como um peixe fora de água em seu próprio ambiente, não é mesmo? Aquela sensação incômoda de que você pensa diferente, sente diferente e vê o mundo de uma forma que parece não se encaixar nos padrões ao seu redor. É como se houvesse uma melodia única tocando dentro de você, mas o mundo insiste em outra canção. Eu sei. Eu sei que essa dor é real. É a solidão do incompreendido, o peso de se sentir estranho ou anormal. É o nó na garganta que aparece quando você tenta se encaixar, mas falha. E a frustração de não ser compreendido pelos amigos mais próximos, pela própria família. É como se uma parte de você estivesse gritando por reconhecimento, mas os ouvidos ao redor parecem surdos à sua verdade. Essa sensação de que há algo errado com você, de que você é o único a sentir o que sente. Todos os dias, em voz alta, olhando-se no espelho ou em um momento de oração, declare: eu sou profético, eu fui escolhido por Deus, minha diferença é meu poder. Minha voz não será silenciada. Faça disso um mantra espiritual. Não espere sentir, comece a declarar. A fé vem pelo ouvir, e você precisa ouvir a si mesmo proclamando a verdade de Deus sobre sua vida. Não subestime o poder da sua própria voz em alinhamento com a voz de Deus. Terceiro passo: abraçar a sua singularidade. Pare de lutar contra quem você é. Pare de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você. A sua estranheza, a sua sensibilidade, a sua visão diferente, tudo isso é parte do seu design profético. Não tente se podar para agradar os outros. Você é um vaso diferente, com uma unção diferente para um propósito diferente. 1 Pedro 2:9 nos lembra: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sua diferença não é um defeito, é a sua marca registrada, a sua autenticidade divina. Abraçar sua singularidade é aceitar o plano original de Deus para você. É parar de se comparar e começar a florescer no seu próprio jardim. Ela gera uma baixa autoestima, um isolamento que te puxa para dentro, para o silêncio. Você se recolhe e se protege, mas no fundo anseia por um lugar onde possa ser sua versão mais autêntica, sem medo de ser julgado ou ridicularizado. Você tenta. Tenta se moldar, tenta falar a mesma língua, rir das mesmas piadas, mas por mais que se esforce, a peça não se encaixa perfeitamente. E cada tentativa frustrada aprofunda ainda mais a dúvida secreta. Será que essa sensação de não pertencimento é um problema irremediável? Ou haverá algo especial em ser diferente? Talvez você tenha visões, percepções e intuições que parecem ir além do comum. Talvez você sinta uma urgência, um propósito maior, mas a dificuldade de expressá-los te paralisa. Você teme a rejeição, o olhar de desaprovação, a incompreensão. E assim, muitas vezes, você silencia a voz que mais precisa ser ouvida, a sua própria. Essa luta silenciosa, eu a sinto em você. É a busca por um lugar, não apenas de aceitação, mas de validação da sua singularidade. O desejo profundo de compreender que sua diferença não é um defeito, mas um dom. Um dom que espera ser descoberto, lapidado e usado para impactar o mundo de uma forma que só você pode. Você não está sozinho nessa jornada. Essa dor, essa sensação de não pertencimento, é um eco de algo muito maior. O quarto passo é buscar a comunhão com outros profetas. Você não foi feito para andar sozinho, meu amado. A solidão é uma tática do inimigo para te enfraquecer. Quando você se conecta com outros que também sentem esse chamado, essa estranheza profética, você encontra validação, encorajamento e força. Procure grupos de oração, comunidades de fé, onde a voz profética é valorizada e incentivada. Não tenha medo de compartilhar suas percepções, seus sonhos, suas palavras. Em um ambiente seguro, sua voz florescerá. Lembre-se, a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Juntos somos mais fortes. Juntos, a nossa voz profética ecoa mais alto. E o quinto e último passo, por enquanto, é agir
conforme você é guiado. A identidade profética não é apenas um título, é um chamado à ação. Se você tem uma palavra de Deus para alguém, entregue-a com amor e humildade. Se você vê uma injustiça, erga sua voz. Se Deus te impulsiona a orar por uma situação, ore com fervor. Pequenas atitudes de obediência diária constroem um gigante profético. Não espere por grandes palcos ou multidões. Comece no seu dia a dia, com as pessoas ao seu redor. Deixe o Espírito Santo te guiar. Sua voz profética é para ser usada para edificar, para exortar, para consolar. Meus amados, esta é a instrução prática. É a assinatura de uma alma que se recusa a ser conformada, que anseia por transcender o comum. Se você já se sentiu um estranho no ninho, se essas palavras ressoam com a sua alma, deixe um "eu me identifico" nos comentários. Faça isso para que outros como você saibam que não estão sozinhos. Que há uma comunidade de almas proféticas despertando e que sua singularidade é, na verdade, sua maior força. Deixe seu "eu me identifico" nos comentários para que possamos construir essa comunidade juntos. Você se sente um peixe fora de água, não é? Como se suas ideias, suas percepções, fossem de outro mundo. Tenta se encaixar, mas o molde simplesmente não serve. E essa dor, essa sensação de inadequação, de ser um estranho no ninho, te acompanha como uma sombra, não é mesmo? Aquele nó na garganta quando você tenta expressar o que sente e não é compreendido. A frustração de ver amigos e familiares seguindo um caminho que parece tão óbvio para eles, mas tão estranho para você. E no fundo uma pergunta martelando: será que há algo de errado comigo? Essa dúvida secreta, essa baixa autoestima, esse isolamento, tudo isso te faz sentir como se estivesse sozinho em uma ilha. Mas, meus amados, eu preciso te alertar agora. O que você sente não é um defeito. Este é o plano de ação para ativar a sua arma divina, a sua identidade profética. Não é complicado, mas exige intencionalidade e fé. Você não está sozinho nessa jornada, e Deus te equipou com tudo o que você precisa. Agora eu quero ver o seu compromisso. Eu quero ver você assumindo essa verdade. Escreva e abraço minha identidade nos comentários para afirmar sua decisão diante de Deus e de si mesmo. Deixe essa declaração ressoar nos céus e na terra. Que o mundo saiba que você não será mais silenciado. Amados, chegamos ao momento de virada, a declaração profética que vai selar tudo o que temos construído até aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo se intensificando neste lugar, neste exato momento em que você me ouve. Não é mais sobre o que você sente, mas sobre o que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Não é mais sobre a dor do passado, mas sobre a glória que se revela agora. Eu sei que você carregou o peso de se sentir inadequado, o fardo de ser diferente. Mas eu te digo em nome de Jesus, que essa diferença não é sua maldição, é sua coroa. Essa singularidade não é um problema, é a marca do profeta que Deus te chamou para ser. O inimigo tentou te silenciar, tentou te fazer acreditar que sua voz não tinha valor, que sua visão era loucura. Não é uma falha na sua essência. O que você vive, essa dor da incompreensão, essa sensação de não pertencimento, é na verdade um ataque. Sim, um ataque espiritual. E não é loucura, é um plano sutil mas poderoso, para silenciar a sua voz. O inimigo não quer que você brilhe. Ele não quer que você cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. E a tática dele é simples: fazer você se sentir inadequado, estranho, para que você nunca se veja como o profeta que realmente é. Ele quer que você acredite que essa sua diferença é um problema, quando na verdade é a sua maior arma. Pense comigo. Se você tem visões diferentes, se você questiona o status quo, se você sente que há algo a mais, algo maior esperando por você, isso não é um erro. Isso é um sinal de que você foi separado e escolhido para algo extraordinário. E o inimigo sabe disso. Ele sabe do poder que reside em você. É por isso que ele tenta de todas as formas te empurrar para o espírito de conformidade. Ele quer que você se amolde, que se silencie, que se diminua para caber nos padrões do mundo. Ele sussurra mentiras em seu ouvido, dizendo que você é louco, que você é esquisito, que você nunca vai encontrar seu lugar. Mas hoje, neste instante, essa mentira está sendo desmascarada e quebrada. Eu vejo os grilhões caindo. Eu vejo a poeira da conformidade sendo varrida.
Eu vejo a luz da verdade divina inundando cada canto do seu ser. Você não é um erro. Você é uma obra-prima. Você não é um estranho. Você é um embaixador do reino. Agora eu quero que você se prepare para receber uma unção fresca, uma ativação poderosa. Eu não estou apenas falando com você, eu estou profetizando sobre a sua vida neste exato momento. Que cada palavra que sair da minha boca, impulsionada pelo Espírito Santo, encontre eco no seu espírito e produza frutos de vitória, de ousadia e de restauração. Eu declaro, em nome de Jesus, que todo espírito de vergonha que te aprisionou por se sentir diferente agora se dissipa. Dissipa-se ao som desta voz profética. Dissipa-se pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que toda voz de condenação, toda seta inflamada do inimigo que sussurrava em seus ouvidos que você era um peixe fora de água, um desajustado, agora é silenciada. Silenciada pelo poder da palavra que diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu declaro que a sua voz, que foi calada pelo medo do julgamento, agora é liberada. Liberada para profetizar, para edificar, para consolar, para transformar. Mas a verdade é que ele teme o que acontece quando você descobre que sua estranheza é na verdade sua unção. Ele ataca sua autoestima para que você não se levante. Ele planta a semente da dúvida para que você não confie na sua intuição. Ele te isola para que você não encontre outros que pensam como você, e não descubra a força que há em se unir a eles. Essa batalha não é contra a carne e o sangue, meu querido. É contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que querem roubar o seu propósito. Mas eu venho aqui hoje para rasgar o véu, para te revelar a verdadeira face do seu problema. Não é você. É uma guerra espiritual. E você, meu amado, está no centro dessa guerra, porque você é um vaso precioso nas mãos de Deus, com uma voz profética que precisa ser ouvida. Essa sensação de estar fora do lugar, de ser diferente, é a assinatura de Deus em você. É a prova de que você não foi feito para se encaixar nos moldes do mundo, mas para transformá-los. O inimigo tenta te convencer do contrário, tentando te prender em uma prisão de insegurança e medo. Mas essa prisão não é real, ela é feita de mentiras. Ele quer roubar sua identidade profética, fazer você duvidar de cada percepção, de cada sonho que Deus coloca em seu coração. Sua voz, que o diabo tentou sufocar, será um megafone do céu na terra. Eu declaro que o seu chamado profético, que talvez você nem soubesse que existia, está sendo ativado neste momento. Como um rio que estava represado, agora as comportas se abrem e o fluxo da unção profética transborda sobre a sua vida. Você está sendo ungido para ver o invisível, para ouvir o inaudível, para falar o indizível. Eu declaro que o medo de não se encaixar está sendo substituído por uma ousadia sobrenatural de ser quem Deus te chamou para ser. Você não vai mais se dobrar aos padrões deste mundo, você vai brilhar, você vai impactar, você vai liderar pelo Espírito. Eu declaro que o propósito divino que foi semeado em você, antes mesmo da sua formação no ventre materno, agora brota com força total, ele floresce, ele frutifica. Você foi escolhido, separado e designado profeta às nações. Essa é a sua identidade, essa é a sua verdade. Eu declaro que a solidão do incompreendido se transforma na comunhão dos profetas. Você não está sozinho. Há um exército de pessoas como você, que estão despertando para o seu chamado, e você fará parte dessa comunidade de impacto. Eu declaro que a sua estranheza se torna a sua maior arma, sua diferença é a sua força. Ele quer silenciar a voz que Deus te deu para falar vida, para trazer luz, para ser um farol em meio à escuridão. Mas eu digo a você, chega! Chega de aceitar essa narrativa de que você é o problema, chega de carregar o peso de uma culpa que não é sua. É hora de reconhecer o inimigo, de identificá-lo e de se levantar em autoridade. Essa dor que você sente, essa solidão, essa incompreensão, é a prova de que você é diferente. E essa diferença é o seu poder. Não é uma maldição, é uma bênção. Não é um fardo, é um chamado. Comente: minha voz não será silenciada, para declarar sua resistência contra esse ataque espiritual. É hora de você se posicionar e dizer ao inimigo que ele não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua voz, sobre o seu chamado. Sua diferença não é um erro, é a assinatura do profeta em você.
E essa voz, meu amado, não será silenciada. Mas espere, há uma luz no fim deste túnel de incompreensão. Uma luz que não apenas ilumina, mas que incendeia seu propósito. Você não está condenado a viver na sombra da inadequação. Não, meu amado. Existe uma arma divina, forjada no próprio céu e entregue a você, para quebrar as cadeias da dúvida e do isolamento. Sua singularidade é o selo da sua eleição. O que o inimigo usou para te oprimir, Deus usará para te exaltar e te posicionar. Eu declaro que a partir de hoje, você não será mais o espectador da sua própria vida, mas o protagonista da história que Deus escreveu para você. Uma história de poder, de unção, de milagres e de transformação. Eu vejo portas se abrindo, eu vejo caminhos se revelando. Eu vejo o favor de Deus te alcançando de uma maneira que você jamais experimentou. Receba essa palavra, receba essa unção. Receba essa ativação profética sobre a sua vida. A sua vitória chegou, o tempo de se esconder acabou, o tempo de lamentar passou. Este é o seu tempo de brilhar. Este é o seu tempo de profetizar. Este é o seu tempo de reinar. Agora eu quero que você declare sua vitória. Eu quero que você externalize essa verdade que o Espírito Santo acabou de depositar no seu coração. Eu quero que você use sua voz, essa voz que foi despertada para selar essa verdade em sua vida. Declare sua vitória agora mesmo nos comentários escrevendo, com toda a sua fé e convicção. Minha voz profética foi despertada. Eu quero ver essa declaração. Eu quero ver sua fé em ação. Minha voz profética foi despertada. Receba essa vitória. Essa arma não é de bronze nem de ferro. Não é feita por mãos humanas. Não é uma estratégia de autoajuda vazia ou uma filosofia passageira. É algo muito mais profundo, mais poderoso, mais real. É a verdade inabalável sobre quem você realmente é, vista pelos olhos do Criador. É a revelação de que sua diferença, essa estranheza que tanto te aflige, é na verdade a assinatura de Deus em sua vida. É a prova irrefutável de que você foi separado, escolhido, antes mesmo de respirar. Essa arma é a sua identidade profética. Sim, você ouviu bem. Sua identidade profética. É a compreensão profunda de que sua alma anseia por algo maior, que sua visão de mundo é diferente, que seus questionamentos são mais profundos, porque você foi feito para ver além do véu, para ouvir a voz de Deus de uma maneira que muitos não conseguem. Essa sensação de não se encaixar não é um erro de fabricação, é um sinal de que você foi criado para se destacar, para ser um farol em um mundo de conformidade. Pense comigo, o que o inimigo mais teme? Ele teme a voz que não se cala, ele teme o profeta que se levanta e com coragem declara a verdade. Ele teme a pessoa que abraça sua singularidade, porque sabe que é nessa singularidade que reside o poder para mudar o mundo. Amém? O momento da virada chegou, amado. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui e agora, e ele me diz que Deus já estabeleceu coisas na sua vida. Ele já secou as lágrimas que você derramou em silêncio. Ele já curou as feridas que ninguém viu. E ele me mostra que a sua diferença, essa sensação de não se encaixar, não é uma maldição. É uma coroa. É a marca de um profeta, de uma profetisa que Deus chamou para um propósito maior. Eu profetizo sobre a sua vida agora, todo grilhão que te prendeu, toda vergonha que tentou te calar, toda condenação que te fez duvidar de quem você é, está sendo quebrada neste exato momento. Em nome de Jesus, o seu chamado profético está sendo ativado. Uma unção fresca, um óleo novo está sendo derramado sobre a sua cabeça. Sua voz, que tentaram silenciar, está sendo liberada para profetizar, para declarar, para impactar. Aquilo que o inimigo usou para te isolar, Deus vai usar para te impulsionar. A sua estranheza se torna a sua força. O medo de não se encaixar se transforma em ousadia para ser quem você nasceu para ser. O propósito divino que estava adormecido, agora brota com poder, fazendo de você o protagonista de uma história de poder, de milagres e de transformação. Você acaba de experimentar uma virada. Ele te quer pequeno, te quer escondido, te quer duvidando, porque ele sabe o quão grandioso você é quando você toma posse da sua verdadeira identidade. Essa arma, a sua identidade profética, não é algo que você precisa buscar em templos distantes ou em rituais complexos. Ela já está em você. Ela foi plantada no seu espírito no momento da sua concepção.
É a centelha divina que te faz sentir que há algo mais, que te impele a questionar o status quo, que te faz sentir um burburinho no coração quando você vê a injustiça ou a dor. Essa é a voz profética tentando emergir. Esta arma é a palavra de Deus que valida cada fibra do seu ser. É a promessa de que você não é um acidente, não é um erro, mas uma criação intencional com um propósito sagrado. É o decreto divino que te chama para fora da multidão, para ser uma voz, uma luz, uma bússola, para aqueles que estão perdidos na escuridão. Abraçar essa identidade profética é como vestir uma armadura de luz. Ela te protege das flechas da dúvida, dos sussurros da inadequação, dos gritos de ridicularização. Ela te dá coragem para ser quem você realmente é, sem medo, sem reservas. Ela te empodera para falar o que precisa ser falado, para fazer o que precisa ser feito, para viver a vida que você foi chamado a viver. O clamor da sua alma foi ouvido, e a resposta veio. E agora, para que essa chama não se apague, para que essa revelação se aprofunde, e para que você continue a caminhar no centro da vontade de Deus, eu te convido a se juntar a esta comunidade. Pense comigo. Quando um profeta se levanta, ele não está sozinho. Ele está conectado a outros, a um corpo, a uma família de fé, que o fortalece, o encoraja e o impulsiona. Você não foi chamado para ser um lobo solitário, mas para ser parte de um exército de uma geração que não se conforma, mas que transforma. Manter a chama acesa não é uma tarefa para um só, é um caminho compartilhado. E aqui, neste lugar, nós nos fortalecemos mutuamente. Nós declaramos juntos. Nós profetizamos uns sobre os outros. Nós nos lembramos dia após dia de quem somos em Cristo e do poder que reside em nós. Esta comunidade é um porto seguro para a sua voz profética, é um refúgio para a sua alma sonhadora, é um campo de treinamento para o seu propósito. É onde você vai encontrar validação, encorajamento e o conhecimento que você precisa para continuar crescendo, para continuar florescendo, para continuar impactando o mundo com a sua singularidade. Então, amado, se você sente que tudo o que foi dito aqui ressoou profundamente em seu espírito, eu sei que você esperou por isso, você esperou por uma resposta, por uma validação, por um sinal de que não estava louco por sentir o que sente, pois aqui está. Esta é a sua resposta, esta é a sua validação, este é o sinal, você não é estranho, você é profético, é hora de parar de lutar contra si mesmo. É hora de parar de tentar se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. É hora de pegar esta arma divina em suas mãos e declarar quem você foi criado para ser. Comente "Eu sou profético" para declarar que você está pegando esta arma de identidade em suas mãos agora. Deixe essa declaração ressoar no mundo espiritual, mostrando que você não será mais silenciado. Eu sou profético. Declame isso com a força da sua alma. É o seu primeiro passo para a vitória. Meus amados, a identidade profética não é uma teoria bonita. É a verdade inabalável que Deus soprou em sua alma. É a sua arma divina, a única força capaz de desmascarar a mentira de que você é estranho e revelar que sua diferença é o seu maior poder. Mas por que essa arma é tão eficaz? Por que ela funciona de verdade? A resposta está na própria palavra, que é viva e eficaz, capaz de penetrar até o mais íntimo do seu ser. Se você se sente tocado, se você está pronto para abraçar sua identidade profética de forma contínua, de forma consistente, e não apenas como um momento, mas como um estilo de vida, eu te convido de coração para se juntar a esta comunidade de vozes proféticas, para que sua chama nunca se apague e para que seu propósito seja sempre avivado. Inscreva-se no canal agora. E não se esqueça de ativar o sininho. Assim você será avisado sempre que uma nova palavra, uma nova revelação, um novo encorajamento for compartilhado. Você não vai querer perder nada, você não vai querer se desconectar dessa fonte de vida e de poder. Faça isso agora, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Juntos, somos mais fortes. Juntos somos imparáveis. Juntos, vamos manifestar o reino de Deus na terra. E agora, meus amados, para selar essa bênção poderosa que acabamos de receber, para afirmar essa identidade profética que foi despertada em você, para que a paz, a gratidão e a certeza de um propósito divino se estabeleçam de vez em seu coração. Eu quero que você, com toda a sua fé e convicção, comente agora mesmo:
Minha diferença é meu poder. Sim, declare isso, escreva isso, sinta isso. Que essa verdade ressoe em cada fibra do seu ser, que sua singularidade seja, a partir de hoje, a fonte da sua maior força. Vamos abrir as Escrituras e entender isso juntos. Primeiro, eu quero que você se conecte com Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus nos diz, e eu cito lentamente, com a convicção de quem lê um decreto direto do céu: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações. Entenderam a profundidade disso, meus queridos? Não é um acaso. Não é um erro. Sua singularidade, essa sensação de não se encaixar, não começou quando você nasceu. Começou muito antes. Deus já te via, já te conhecia, já te escolhia para um propósito específico. Ele te separou. Ele te designou. Você não é um acidente, uma peça fora do lugar. Você é uma obra de arte divina, meticulosamente planejada, com um destino profético gravado em sua essência. Essa é a base da sua identidade, inabalável, eterna. Essa é a verdade que te liberta. Agora, vamos avançar para Romanos capítulo 12, versículo 2. Outra verdade poderosa que precisamos absorver. A palavra nos adverte, com a força de um mentor que nos guia para a grandeza. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que essa bênção não fique apenas com você, mas se multiplique e alcance outros corações que também anseiam por essa libertação, eu te peço: envie este vídeo para 3 pessoas que você sabe, lá no fundo da sua alma, que precisam entender o seu chamado. 3 pessoas que se sentem deslocadas, incompreendidas, que talvez estejam lutando contra o espírito de conformidade e não sabem que são, na verdade, profetas em potencial. Seja um instrumento, seja um canal dessa revelação. Deixe que a sua ousadia em compartilhar seja um ato profético em si. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por este momento. Agradeço por cada vida que alcançamos, por cada coração que foi tocado, por cada voz profética que foi despertada. Eu te louvo porque tu és o Deus que vê o invisível, que ouve o inaudível, que chama à existência o que não existe. Pai, eu abençoo cada um que assistiu a este vídeo, que ouviu a tua voz e se permitiu ser transformado. Eu declaro que toda sensação de inadequação, toda a solidão do incompreendido, todo o peso de se sentir estranho ou anormal é agora dissipado pela tua luz. Que a baixa autoestima seja substituída por uma santa ousadia, e que o isolamento se transforme em um senso profundo de pertencimento à tua família, à tua geração eleita. Perceba a conexão direta, meus amados. Se você se sente diferente, se a sua alma rejeita os padrões superficiais e vazios que o mundo tenta impor, isso não é um defeito. É um sinal. É a sua identidade profética em ação, recusando-se a ser moldada por algo menor do que o plano de Deus. Essa estranheza que você sente é, na verdade, a voz do Espírito Santo te impulsionando para a transformação, para a renovação da sua mente. É Deus te chamando para viver a plenitude da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A sua diferença é a prova de que você não se amolda, mas se transforma. E nessa transformação, reside o seu poder. E para selar essa verdade, para que não reste nenhuma dúvida sobre quem você é, vamos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ouça com o coração, pois este é um hino de empoderamento para cada um de vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, povo exclusivo de Deus. Não há nada de estranho em ser escolhido pelo Criador do Universo, em ser parte de um sacerdócio real. Essa sensação de não pertencimento ao mundo é porque você pertence a um reino que não é daqui. Eu profetizo que a partir de hoje, a diferença de cada um deles não será mais uma fonte de dor, mas uma bandeira de poder. Que a sua singularidade seja a marca da tua unção, selo do teu chamado. Que onde antes havia medo de expressar suas verdades, agora haja uma voz profética clara, ousada e cheia do teu espírito. Que eles sejam faróis de esperança, agentes de transformação, e que cumpram plenamente o propósito para o qual foram criados.
eu declaro que o inimigo não tem mais poder para silenciar estas vozes. Que todo espírito de conformidade está quebrado e desfeito em nome de Jesus. Que a verdade de Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, se torne uma realidade viva e pulsante em suas vidas. Que eles não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, como diz Romanos 12:2. E que, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, eles anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme 1 Pedro 2:9. Receba, meu irmão, minha irmã, esta bênção de paz, de propósito e de poder. Que a sua jornada seja marcada por revelações, por encontros divinos e por um impacto que transcende o tempo. Você foi chamado das trevas para a luz, e não apenas para desfrutá-la, mas para anunciá-la. Sua voz, sua perspectiva única, sua estranheza, são as ferramentas que Deus quer usar para manifestar suas grandezas. Essa é a sua missão, esse é o seu propósito. A eficácia da sua identidade profética, da sua arma divina, reside na verdade inegável dessas escrituras. Elas não são palavras vazias. São decretos celestiais que definem quem você é, desde antes da fundação do mundo. Elas te libertam da culpa da inadequação e te equipam para cumprir o seu chamado. Elas transformam a sua dor em poder, a sua dúvida em convicção. Agora que essa revelação tocou seu coração, que a fé está crescendo dentro de você, eu te convido a ser um canal dessa verdade. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa dessa revelação. A verdade compartilhada é verdade fortalecida. Não guarde essa luz só para você. Deixe-a brilhar através de você, e alcance outras almas que anseiam por essa mesma libertação. Abrace essa verdade, meus amados, e prepare-se para o próximo passo. Meus amados, chegamos ao ponto crucial, ao momento de pegar essa verdade transformadora e colocá-la em prática. Chega de apenas sentir, chega de apenas entender. Agora é hora de agir, de ativar essa arma divina que é a sua identidade profética. Que o seu coração transborde de gratidão, e que a certeza de ser amado e escolhido por Deus o impulsione a viver uma vida extraordinária. A sua voz importa. A sua diferença é o seu poder. Vai e brilhe, profeta de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Amém. Eu vou te dar o passo a passo, simples e direto, para você começar a viver a plenitude do seu chamado. Preste muita atenção, porque este é um mapa para a sua liberdade, para o seu propósito. Primeiro passo, e talvez o mais importante, renove a sua mente. Você precisa desprogramar tudo o que te disseram, tudo que o inimigo sussurrou aos seus ouvidos sobre você ser estranho, inadequado, fora do padrão. Romanos 12:2 é claro. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que você precisa substituir as mentiras por verdades divinas. Comece pela palavra de Deus. Leia Jeremias 1:5 todos os dias. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Medite nisso. Deixe essa verdade penetrar cada fibra do seu ser. Você não é um acidente, não é um erro. Você foi escolhido, separado, designado. Essa é a sua primeira ação. Alimentar a sua mente com a verdade de quem você é em Cristo. O segundo passo é declarar a sua identidade. As palavras têm poder, meus amados. O inimigo te silencia pela vergonha e pelo medo, mas a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da verdade de que você é profético, então a sua boca precisa proclamar isso.